Esse ribeirão, ele é próximo a essa estação que eu falei de trem. E Santo Eduardo surgiu a partir da construção da estação da linha férrea. E a linha férrea, os ingleses vieram há cento e tantos anos atrás para construir até o Espírito Santo, até a divisa. E aqui passou a ter uma estação. E eles viveram por aqui muito tempo, enquanto estava essa construção. E foi formando a comunidade a partir disso. Então, por isso que o centro está aqui na região da estação. Olha, aqui em Santo Eduardo, nós somos, assim, não querendo ser muito clichê, mas falando de uma forma bem clara, nós somos os últimos, às vezes, a sermos atendidos e assistidos pelo poder público. Campos é 80 quilômetros daqui. E tem uns bairros que estão aqui nessa parte mais central aqui. Eu moro nessa parte central do distrito, porque tem umas localidades que ficam mais distantes, que é a parte que a gente chama do rural, a parte rural. E aí tem a comunidade do Garrafão, tem Espírito Santinho. Eu moro lá desde que eu nasci. O bairro onde eu moro a gente chama de departamento, aí tem o São Sebastião, aí tem o outro bairro que chama de 69, aí tem uma rua lá que eles chamam de Rua da Lama. Eu sempre morei na mesma casa, desde que nasci. Então, aqui tem regiões mais baixas, né? Tipo o bairro Departamento, que é um pouco abaixo do nível do centro. E lá na chegada de Santo Eduardo tem um valão que desemboca no valão principal, que vem da região da comunidade de 69. É uma comunidade que tem a margem da rodovia. Eu moro aqui em Santo Eduardo há 68 anos. E eu moro aqui na rua principal, no centro. Tem 23 anos. Eu moro aqui desde sempre. Nasci em Bom Jesus, né, porque era o hospital mais perto, mas desde sempre eu moro aqui. O departamento olhando, é um dos bairros mais baixos, porque o rio Itabapona corta esse bairro, entendeu? Ele é no nível do rio mesmo. O rio não pode, assim, choveu 3 dias, vai água na rua. E tem um outro bairro que chama também Coroa do Padre, que é aqui próximo, que também tem casa que é na beirada do rio mesmo, assim como no departamento, entendeu? Então vai água no quintal da pessoa, na varanda. Eu moro aqui há 16 anos, departamento. Eu comprei aqui, mas não sabia na época, eu vim do Rio, né? Realmente aqui tem época que chove muito, o rio aqui enche, né? Eu moro do lado do rio. A gente passa muito susto, porque praticamente todo ano, eu tenho água no quintal da minha casa. Então a gente fica naquela expectativa, entra, não entra, tira as coisas do lugar, tira os móveis. Quase assim, de 5 anos, há algum tipo de inundação. Porque em 75 foi a maior enchente que teve aqui nos últimos tempos. Eu não era nascida, mas eu já ouvi contar muito essa história. Deixou muita gente desabrigada, comerciantes perderam tudo, todo mundo que mora na rua principal em Santo Eduardo. Foi realmente um desastre. Essa de 75 foi final de outubro. Nos anos 80 foi em janeiro. Já em 97 foi na noite de Réveillon, foi também uma enchente muito parecida com a de 75. Quem viveu as duas fala que foi praticamente a mesma coisa. Já há alguns anos eu pude presenciar a maior enchente que Santo Eduardo sofreu em regiões, que foi em 2005 ou 2006, não me lembro exatamente a data, o ano que ocorreu isso, e foi a que mais chocou a cidade e trouxe mais prejuízos a dezenas de famílias. Todo ano tem enchente, frequentemente tem, mas em 2005 foi a pior enchente. Tem até marca aqui, porque a gente não conseguiu pintar a casa assim toda aos poucos. Aí até no meu quarto tem a marca até onde a água foi. E na época meu avô era vivo.
ele tinha uns 52, 53 anos, e ele falou que ele também sempre morou aqui, e falou que foi a pior enchente que ele viu. Em 2006 deu uma enchente que foi muito falada nas televisões, né, em rádio, que encheu até a Praça de Santo Eduardo, encheu tudo, né? E aqui é tipo uma chácara onde eu moro, né? Então quebrou o meu muro todinho, da frente, tem mais de 76 metros, lateral todinha, quebrou tudo. Foi uma coisa bem precária, bem triste mesmo. Perdi 3 guarda-roupa, uma estante, né? O piso era de madeira corrida, né? Se desfez todo, teve que trocar para piso mesmo. Quando eu era mais nova, teve uma enchente que foi muito alta. Aí derrubou o muro da casa da frente, da rua da frente, aí foi derrubando todos os muros que vinha pela frente, assim, veio uma onda. Aí, então, assim, a gente fica com medo de ficar em casa, né? Então, geralmente a gente sai. Mas o procedimento é assim, a água começou subindo, se deu à noite, ninguém dorme. Fica todo mundo acordado e toda hora vai do lado de fora, vai na janela olhar, ver a quantidade que está subindo. Aí, se continuar subindo, a gente começa levantando as coisas. E agora, em dia 29 de outubro, teve essa chuva, né? Que teve um vento muito forte. A Defesa Civil acredita que foi um mini ciclone, destelhou muitas casas, derrubou muitas árvores e caiu granizo também. Aqui na minha casa só arrancou a antena por causa do vento, né? A enchente não me atrapalhou. Foi um temporal aí. Além do temporal, também deu água na rua, mas só que foi pouco. Foi de madrugada, as pessoas acordaram, já estava enchendo, aí só teve como sair, aí perderam tudo. Fica sem luz, é aquele caos, né? Água subindo, sem energia, bem complicado. Pico, isso aqui é dentro da minha casa. Onde que eu tô? Dentro da minha casa. Acabou, Pico, tudo de novo. Acabou. Entrou água em tudo, Pico. Tudo. Acabou tudo. Ai, tinha o colchão pingando água, ó. Os travesseiros tudo secando. Oi. Tô fazendo chamada, eu tô gravando pra minha tia ver. Normalmente é uma coisa inesperada que acontece de uma hora para outra e os vizinhos se ajudam. Por exemplo, aqui a minha rua, que é uma rua que quase todos os vizinhos do mesmo lado que eu moro, eles passam pelo mesmo problema ao mesmo tempo, fica mais ou menos cada um por si, mas vem pessoas de outros bairros que não alagam para poder ajudar. No dia do vendaval mesmo, quando deu umas 3 horas da manhã, eu fui lá na rua, não tinha ninguém na rua, estava mó deserto, sem telefone, sem nada, aí de repente apareceram 2 caras de moto do outro bairro, vieram ver como é que estava aqui, vieram saber notícia, eles estavam levando notícia, olhando o valão, falando com outras pessoas. Aí, quando alguém também recebe notícia das localidades onde começa a encher primeiro, que o Ribeirão passa primeiro, aí eles sempre avisam a gente de lá, olha, choveu muito aqui, vai muita água para vocês. Como eu já te disse, a gente não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente tem que fazer é avisar um ao outro, né? Para ficar em alerta, para que se acontecer, né, não ser pego de surpresa. E quando acontece, as pessoas ajudam umas às outras dentro das suas possibilidades, né? Há, né, pessoas que estão em situação de saúde precária, não andam, mas que essas pessoas, então, ficam mais apreensivas, porque precisam de uma resposta imediata, se vai haver inundação para retirar essas pessoas de casa. Esse é o problema maior. Então, o poder público, a gente espera mais atuação, né? Mas também, quando eles vêm ajudar, eles dão alguns colchonetes, algumas cestas básicas, nada também muito que vai mudar nada a realidade do que já está acontecendo, né? Nunca parei assim, para pensar assim, o porquê. É claro assim, que a gente sabe que tem coisas assim, que vem aumentando por causa da questão da poluição, das queimadas, assim, e tudo mais.
Eu acho que porque, né, antigamente, quando essa comunidade nossa aqui surgiu, ninguém pensou nisso, né? Então foi uma falta de estrutura de planejamento mesmo, porque foi um crescimento desorganizado, não se pensava nisso na época, né? E nunca se pensou. Então, a maior parte do distrito está situada na rua principal, onde tem um comércio, na beira do Ribeirão, sendo que a gente tem outros espaços. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está se aproximando muito da natureza. E, assim, aqui eles queimam muito pasto, muito mesmo. Então, acho que tudo isso interfere, né, no clima, na natureza. A cultura aqui é de pecuária, né? Gado, né? Essas coisas assim. Então, praticamente todas as margens, toda a margem do valão foi desmatada. Então, a gente sabe, não é muito estudioso na área, mas a gente sabe que quanto menos vegetação, né, mais problema de inundação. Eu vejo que há muitos anos as pessoas, por não conhecerem, vieram maltratando muito esses recursos hídricos que nós temos, os nossos recursos naturais. E hoje o processo de reabilitação, de reestruturação, a resposta vai vir a longo prazo. Evitar é muito difícil, mas algumas coisas podem melhorar. Só que a gente tem pouco apoio do poder público, a gente está muito longe do município, aqui é 80 quilômetros de Campos. A gente é esquecido aqui, completamente esquecido mesmo, a nossa comunidade. Então, eu acho que essa questão da coleta de lixo, de ter varredor de rua para retirar o lixo, ajudaria no caso de alagamento por entupimento de bueiro. Se fizesse a dragagem do valão de maneira correta para a água poder fluir melhor. Importantíssimo o cuidado de preservar as nascentes, preservar, reestruturar toda a vegetação que circunda os córregos, os rios, para que não haja assoreamento e deslizamento de solo que vá para os fundos dos rios e diminui a capacidade de vazão dos rios e dos córregos. Acabar, porque não tem como diminuir e ser eficiente, acabar esse hábito de se descartar lixo nos córregos e nos rios, principalmente. No final, a resposta é sempre prejuízo para as pessoas que moram próximas aos rios. Eu espero que essa entrevista com você sirva para alertar alguém de direito que faça alguma coisa pela minha cidade aqui. Não nasci aqui, mas considero a minha cidade.